Bom, bem-vindos de novo. Esse é o curso Filhos de Torturadores na Literatura Latino-Americana Contemporânea. Eu vou começar compartilhando com vocês. Eu vou compartilhar e abrir e fechar o compartilhamento, porque quando eu compartilho eu não vejo ninguém. Então, eu vou compartilhar a tela agora com vocês para começar a apresentar o que a gente vai conversar hoje. Um minutinho, que isso aqui é mais difícil que parece. Bom, me apresentar rapidinho, Isabela Cordeiro Lopes, sou eu, doutoranda em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP, como bolsista CAPES, sempre importante lembrar dessa bolsa, que está garantindo que eu faça pesquisa desde o mestrado. Esse curso é uma parte da minha pesquisa. O meu mestrado foi em torno do Alejandro Zambra, que é um dos autores que a gente vai conversar hoje, e foi sobre Formas de Voltar para Casa, que não é um dos livros que a gente vai conversar hoje, mas ele vai aparecer um pouquinho, porque não tem como. Esse curso, ele é fruto... Ele é uma puxadinho que eu estou criando dentro da minha pesquisa atual do doutorado, que é sobre o Space Invaders, da Nona Fernandes, e o Múltipla Escolha, do Alejandro Zambra. E aqui eu abri um pouco mais o leque para discutir esse tema dos filhos de torturadores, como que eles são figurados na literatura latino-americana, especificamente argentina e chilena. E vai ser um pouquinho sobre isso que eu vou começar a conversar com vocês hoje. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma coisa assim, enquanto eu compartilhar a tela, vocês podem falar por cima de mim, porque eu não consigo ver vocês e nem ter acesso ao Meet. Então, vocês podem me cortar um pouquinho, se for o caso, mas daqui a pouquinho eu fecho o compartilhamento para a gente poder conversar um pouquinho mais. Bom, esses são os autores que a gente vai, em torno de quem a gente vai conversar. O curso eu organizei em 4 encontros, como vocês sabem. O primeiro vai ser uma introdução de o que é a literatura dos filhos da ditadura, como vira e mexe ela é chamada, que são esses autores, todos nascidos, vocês podem ver, 75 a 63, um minutinho que eu vou receber as pessoas na sala. Pronto. Estou voltando para cá. Bom, esses são 5 autores, a gente vai ler 2 livros da Nona Fernandes, por isso que são só 5, mas são 6 livros que a gente vai discutir. Todos esses autores são, quando a gente chama eles de filhos da ditadura, quer dizer que eles passaram suas infâncias e adolescências durante as ditaduras do Chile e da Argentina. Então, eles, em geral, nasceram logo antes da ditadura ou durante a ditadura. Eu vou deixar mudança de planos. Parar a apresentação rapidinho, que eu vou apresentando assim. Esses autores são todos nascidos durante a ditadura, né, ou antes ou depois, ou durante, enfim, e eles passam suas infâncias e adolescências durante a ditadura nesses países, o que quer dizer que eles só vão conhecer a democracia quando ou estão entrando na adolescência ou já estão numa adolescência mais avançada. No Chile e na Argentina, as ditaduras foram um pouco depois da ditadura brasileira. Prontinho. Um segundinho, gente, que eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. No Chile, a ditadura começa em 73 e termina em 1990. E na Argentina, ela começa em 76 e termina em 83. Então, são esses autores que hoje em dia estão com seus 40, 50 anos, escrevendo hoje em dia, e são eles que a gente considera esses filhos da ditadura, por isso, né? Por terem crescido e sido filhos, o período de filhos dele como filhos de fato, com os pais mais na fase de crescimento, de amadurecimento, durante a ditadura. Então, infância e ditadura estão muito misturados nesses autores.
Esses autores especificamente que a gente está trabalhando são autores que trazem isso para dentro da literatura, e por isso que eles entram nesse universo dos filhos da ditadura, como é chamado. São livros, esses livros especificamente, eles abordam a figura dos torturadores de diferentes formas, mas outras produções dos autores, vira e mexe, encostam no tema da ditadura ou trabalham de fato o tema da ditadura por diferentes ângulos. O Zambra, que eu falei que eu pesquisei no mestrado, ele faz isso no Forma de Voltar para Casa, em livros de contos, em livros de ensaios, é um tema muito frequente. A Nana Fernandes tem uma espécie de trilogia em torno da ditadura chilena também. 2 desses livros são os que a gente vai conversar. Enfim, todos esses autores, esse tema vai sendo uma constante, tanto por ser um trabalho da geração, quanto um trabalho literário de fato. São autores que entendem, de certa forma, a literatura como uma elaboração estética também. E a elaboração estética como uma forma de trabalho da memória, de trabalho de estar no tempo presente, uma forma de se entender no mundo, de uma democracia que eles vão percebendo como frágil, de uma democracia que eles percebem como não dada necessariamente. E isso são coisas que estão sendo articuladas nessas obras. O curso, que eu tinha começado a falar e larguei no meio, ele vai ser organizado em 4 encontros, que são o primeiro, que vai ser hoje uma espécie de panorama de o que é escrever sobre a ditadura, o que é escrever sendo filho da ditadura, quais são as marcas que isso coloca na literatura, porque ter nascido nessa época não quer dizer que está sendo produzida essa literatura, mas existem traços mais ou menos em comum entre esses autores e vários outros, que a gente pode ir identificando como uma espécie de corrente literária, de tendência, de movimento, enfim, da literatura contemporânea. O segundo encontro, o segundo e o terceiro encontro, a gente vai se dedicar cada um a 3 obras, desses 6 romances que eu selecionei, e o quarto encontro vai ser uma consideração geral sobre, especificamente, a literatura dos filhos de torturadores, ou em torno dos filhos de torturadores, e hoje vai ser mais um panorama geral para a gente começar a entrar nesse terreno. Eu vou compartilhar de novo a tela, só para mostrar para vocês os livros. Hoje eu vou comentar muito por alto a literatura, mas ela vai estar sempre como um pano de fundo, ela vai ser sempre a partir de onde eu estou pensando esses temas. Eu não quero, e isso é um cuidado que a gente tem que tomar quando trabalha com a literatura, de não sobrescrever ela com os fatos históricos ou quando a gente fala de ditadura, a gente está falando de coisas de trauma, de marcas muito sensíveis na história, de testemunho, de violência, de coisas que a gente tem que tomar o cuidado de não deixar por cima da literatura, porque a literatura, ela trabalha com isso como matéria e como ficção. A gente está trabalhando com ficção e não com fatos, apesar de todas essas ficções serem muito baseadas em fatos reais. Tem algumas que têm traços autoficcionais, tem outras que são recriações e reelaborações de eventos históricos, tem outras que são puramente ficcionais, mas ainda assim sustentadas nos fatos da ditadura, das ditaduras, né, Argentina e Chile. Então, eu vou trazer documentos, eu vou trazer testemunhos, para a gente entender o contexto, para a gente entender de onde se fala, por que se fala. Os trabalhos de memória desses países são diferentes dos trabalhos de memória que existiram ou existem no Brasil, em torno da ditadura, por exemplo. Não é um curso de historiografia, mas não tem como uma coisa não encostar na outra. Por isso a aula de hoje é um pouquinho mais contextual, por isso eu trouxe os testemunhos, por isso eu trouxe os relatos. Com isso a gente vai tentando costurar um panorama de o que a gente pode pensar sobre essa literatura, né? Eu vou compartilhar de novo a tela, vou ficar indo e voltando nisso, viu, gente? Um segundinho. Bom,
Esses são os 3 livros que a gente vai conversar na próxima aula, que vai ser na quinta-feira. Uma Mesma Noite, do Leopoldo Brizuela, originalmente de 2012, argentino. Cercada, da Lina Meruane. Esse livro ele é o mais difícil de encontrar. Ele foi de 2000, é um dos livros mais antigos, acho que é o mais antigo que a gente vai conversar. Chileno. Alejandro Zambra, com Múltipla Escolha, que saiu já no Brasil em 2 edições. Essa daqui é a primeira que saiu aqui no país. Ele é originalmente de 2014. E esses são os 3 livros que eu coloquei como... Eles enfocam especificamente os filhos e filhas de perpetradores. No título do curso eu coloquei torturadores, porque é uma palavra mais democrática, de certa forma. Ela dá conta de dizer melhor, mas perpetradores vai ser o termo que a gente vai usar mais ao longo do curso, e aos poucos eu vou explicando por quê. E esses são os 3 livros que a gente vai discutir na próxima terça, que são os 2 da Nona Fernandes, o La Dimensão Desconhecida, que não foi traduzido, de 2016, e o Space Invaders, esse daqui é a edição brasileira, da Nona Fernandes também, de 2013. A edição brasileira saiu ano passado aqui, pela editora Moinhos. E, por último, o Sonho Bravo, Piloto de la Nueva China, do Ernesto Seman, um livro argentino. Os 2 da Nona Fernandes, a Nona Fernandes é chilena. Como vocês podem ver, é tudo literatura extremamente contemporânea. Um segundinho. É tudo uma literatura extremamente contemporânea. E a gente vai, aos poucos, entender por quê. O tema dos perpetradores, especificamente, começa a entrar na literatura... Começa a entrar na literatura muito recentemente, junto com os movimentos de memória desses países, junto com as comissões da verdade, né, que aconteceram em cada país, com suas estruturas diferentes. E foram, como a gente viu, a ditadura no Chile, por exemplo, terminou em 90. E as políticas de memória durante a década de 90 foram muito tateantes, começou-se a falar que existia uma ditadura, mas as políticas de resgate, de memória, de testemunho, começaram a acontecer depois dos anos 2000, de uma forma mais enfática. Por isso, todos esses livros, eles começam a ser publicados um pouco junto com esse movimento que acontece nesses países, junto com as políticas de memória. Bom, vamos lá para nossos primeiros passos da introdução desse tema. Eu organizei a partir de alguns tópicos que eu acho que vão criando o que é essa literatura, o que é falar a partir daí. E a primeira coisa, bom, existiram ditaduras nesses 2 países, a do Chile, como eu comentei, de 73 a 90, e na Argentina de 76 a 83. E considerar a ditadura aqui, eu chamo de o tempo fraturado, a partir de alguns autores, a ideia de ruptura tá em diversos autores. Eu vou compartilhar essas citações com vocês, eu nem sempre vou ler tudo, e vocês não se preocupem em ler enquanto eu falo, porque senão vai ficar muito doido. Mas é um pouco para a gente ter uma base de a partir de onde eu estou falando, quem são pessoas que pensam nisso. E essa primeira citação aqui, que eu vou ler de fato, ela é da Djamila Outich, uma escritora chilena que pensa sobre isso, uma dessas filhas da ditadura. E isso é de um texto em que ela descreve o 11 de setembro de 73, no Chile, que é o 11 de setembro no Chile, ele não é o 11 de setembro do mundo todo, né? Ele é o 11 de setembro da ditadura, que é o nosso 31 de março, 1º de abril, que é um pouco debatido, né? E a Djamila Outich, ela descreve o golpe como uma ruptura, e ela vai tentando descrever o que ela quer dizer com isso nessa citação daqui que eu trouxe, que eu acho que descreve muito bem. Digo golpe pensando, por exemplo, numa cicatriz ou num hematoma, ou numa fratura, ou numa mutilação. Digo golpe como corte entre um instante e outro, como surpresa, acidente, assalto, dor, como jogo agressivo, como sintoma. E isso, essa
metáfora, né, o golpe, como se a gente pensar a palavra golpe, o que ele significou, vai ser sempre em torno dessa noção de um corte. E esse não é um corte para a gente não deve confundir isso como era tudo muito bom antes, ou muito bom depois, ou tudo se resolveu depois. Em todas essas obras, a tensão do presente com o passado, o fato de que o passado se repete um pouco como o passado no presente desses países, é muito, muito marcante. Nenhum desses países, mesmo quando vira e mexe a gente compara com o Brasil e considera que talvez no Chile ou na Argentina existam coisas mais superadas do que aqui, mas quando a gente lê, quando a gente tem contato, principalmente com esse tema que a gente vai ter agora, da tortura como um sintoma contínuo, ou como da ditadura como um rastro que continuou nesses países, a gente percebe que as coisas são sempre mais ambíguas um pouco. Mas essa noção da ruptura, ela permanece, como se fosse um corte na história, um corte nas subjetividades, e isso, obviamente, afeta muito a forma de pensar o próprio tempo nas narrativas, a própria forma de escrever os sujeitos, os personagens, ou a forma de estar tanto no presente quanto no passado. E aqui, esses dois outros comentários da Jamila Eltiti são sobre o que significou o golpe. E ela comenta, por exemplo, ela comenta do Chile, mas sempre que a gente lê sobre ditadura, a gente pode ir mantendo as dimensões de o que foi especificamente cada país, tem alguma coisa que é de todas as ditaduras militares, especificamente essas desse tempo, no Cone Sul, né, da América Latina. O ataque à diferença, a cisão entre o nós e os outros, e esse nós, o nós passa a ser o Estado, passa a ser os perpetradores, os militares, os civis, os apoiadores, e os outros são os militantes, os comunistas, as pessoas, os judeus na Argentina, por exemplo, o outro, aquele outro que deve ser perseguido, morto, torturado pelo nós, né? Pelo nós que organiza a ditadura. E a Jamila Eltiti também comenta sobre essa aprendizagem violenta que é se entender, ter que se reconfigurar para sobreviver nesse tempo e nesse país e nessas circunstâncias completamente alteradas. E aí, nesse contexto, esses autores crescem, amadurecem, vivem suas infâncias que são felizes, que são ambíguas, que são o tempo da infância, que é completamente um pouco avesso ao que está acontecendo e, ao mesmo tempo, profundamente afetado pelo que está acontecendo. E a gente chega no pós-ditadura, que para esses autores passa a ser um tempo extremamente ambíguo, não só para os autores, né? Para todos os países no pós-ditadura. Eu vou ler essa primeira citação aqui para descrever um pouquinho o que eu quero dizer com isso. É da Alejandra Bottinelli, que é uma crítica literária chilena. Houve uma festa no Chile da democracia e todos a vivemos, mas durou bem pouco. Ao terceiro dia, já ninguém estava com capacidade de ressuscitar e as ruas se encheram de esfregões humanos varrendo grinaldas debaixo de um sol cinzento que nos machucava os olhos. Nossas primeiras certezas saíram daí, que a alegria era bem curta e as grinaldas no dia seguinte pareciam estopas pisoteadas, que todos haviam voltado para casa e que daí em diante teríamos uns aos outros e nada mais. Essa noção de que teríamos uns aos outros e nada mais, ela atravessa toda essa literatura, e a gente vai ver isso, como que isso acontece nos livros, na ficção, mas parece existir uma certa compreensão de que é só se apoiando um pouco precariamente uns nos outros, completando a sua experiência cheia de lacunas, com a experiência cheia de lacunas dos outros, que é possível alguma forma de equilíbrio instável, precário, mas de comunidade, de fato, no tempo presente. E essa ideia de que a comunidade, por mais precária, por mais frágil, é
das únicas formas de lembrar, de fazer política e de fazer literatura também, é um contraponto bastante interessante se a gente pensa o que significa as ditaduras no coletivo. Elas rompem com o espaço coletivo, público, em que é possível a troca, existe a desconfiança do outro, durante as ditaduras, né? Existe uma desconfiança gigantesca nos outros, porque nunca se sabe, né? Quem pode ser o outro, quem é o torturador da sua vizinhança. E no pós-ditadura, uma tentativa de reconfiguração de o que é o coletivo começa a ser muito presente tanto nas políticas de memória, a gente percebe isso nos testemunhos, por exemplo, quanto nas elaborações estéticas dessas experiências. O Zambra, nessa segunda citação que eu trouxe daqui, ele comenta isso, que é uma das coisas mais fortes, eu acho, dessa geração, que quem é da minha geração viveu a democracia e a adolescência ao mesmo tempo. Nós percebemos que somente a segunda era totalmente verdadeira. E isso é outro desses aspectos dessa geração e também dessa literatura, que é uma certa fé, uma certa confiança muito grande na memória, mas não no sentido de que a memória pode dar conta, mas de que a memória é o que dá conta de ser mais elaborado, mais imaginado. Essa adolescência verdadeira é o espaço que pode ser imaginado, que pode ser reelaborado, pode ser pensado. E a democracia foi essa coisa que só foi conhecida quando eles eram já tinham uma idade bastante avançada, e é frágil, eles conheceram a possibilidade dela não existir bastante de perto. Eu vou fechar o compartilhamento para poder ver vocês. Algum comentário? Eu estou falando direto, mas, por favor, falem. Bom, em relação a esse tempo do pós-ditadura, a gente tem dois aspectos que começam a ser bastante importantes no pós, né? Nesse pós, que são o risco do esquecimento e o risco do silêncio, que são... Bom, o silêncio, ele é uma política das ditaduras, né? É uma política de Estado, de forma geral, e é uma política das ditaduras. O silêncio, quando a gente fala de torturadores, que a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo daqui a pouco, as famílias dos torturadores, por exemplo, são famílias de segredos constantes, e as famílias dos militantes também, porque existe uma necessidade de preservação política mesmo, de sobrevivência, que depende do não falar, que depende do implícito o tempo todo, e as políticas de silêncio perpetradas pelos militares, que existem mesmo depois de todas as políticas de memória. Então, é sempre um esforço muito coletivo e muito cansativo também politicamente, o trazer à tona o que aconteceu. E, ao mesmo tempo, paralelamente, começam a existir uma proliferação gigantesca de discursos. Ninguém deixa de falar, apesar da impossibilidade, às vezes, de dar conta de falar, de nomear o que foi vivido, mas começa a proliferar depois da década de 90, principalmente nos anos 2000 e poucos, 2010, enfim, começa a proliferar os testemunhos. E é o que a gente tem, por exemplo, no Brasil, com a Comissão Nacional da Verdade, e com as diferentes comissões, a Comissão Hattin, se não me engano, na Argentina, o Chile também teve as suas, e isso vira uma vertente literária, inclusive, o que não é o que a gente está trabalhando, a gente não está mexendo com literatura testemunhal, mas a gente começa a encontrar muitos relatos, tanto em jornais, quanto em livros de memórias, quanto em literatura mesmo, ficcional, que começa a resgatar a memória e trazer a fala das diferentes formas, boas produções piegas, produções de todo tipo, mas que estão colocando em discussão, estão colocando em circulação
as memórias que, em geral, são completamente fragmentadas, como toda memória, mas com esses obstáculos da memória que são as políticas repressivas das ditaduras. E outra coisa também que acontece nos dois países, eu sempre vou falar mais um pouquinho do Chile, porque minha pesquisa é sobre literatura chilena, então acaba que é o que eu tenho mais leque para falar, mas isso aparece em autores sobre ditaduras de forma geral. No Chile, por exemplo, o pós-ditadura, no Brasil, por exemplo, isso também aconteceu, a gente sabe disso, o pós-ditadura, ele acontece de uma forma quase como se tivesse sido superado, a ditadura foi superada, seguimos em frente, e incorporando diversas políticas criadas pela própria ditadura. No Chile, por exemplo, a gente está acompanhando agora uma nova constituinte. A Constituição atual deles era a mesma criada por Pinochet. Na Argentina, o neoliberalismo galopante de Pinochet é a política econômica, social do Chile até hoje. Na Argentina também, no Brasil também. Então, existiu uma espécie de continuidade superada, que nunca deu conta de superar, e que esses discursos vão tentando trazer à tona todas essas ambiguidades que estão no próprio tempo dos autores, que está no tempo dos personagens, que tá latente. E com isso, o pós-ditadura se torna, para esses filhos da ditadura, o tempo das perguntas. O tempo das perguntas é uma forma que o próprio Zambra usa para descrever essa época. É a época que os filhos começam a perguntar para os pais, para os professores, começam a assistir nos noticiários, começam a olhar para o que aconteceu e que eles viveram com novos olhares. Eles começam a descobrir que aquele tio que desapareceu não foi viajar, eles começam a entender que o trabalho do pai talvez não fosse o trabalho do pai que eles sabiam, ou porque era militante, ou porque era um militar perpetrador, ou porque era um civil auxiliar da ditadura, enfim. Esses papéis ocultos que existiam durante a ditadura começam a ser interpelados pelos filhos. E são perguntas, muitas vezes, sem respostas, ou com respostas que viram colagens de muitas referências. Nos filhos de torturadores, isso se torna um problema ainda maior, e daqui a pouco a gente vai ler alguns relatos disso. Porque muitas vezes os pais nunca assumiram os crimes cometidos. Você fica sabendo que o seu pai foi um torturador porque saiu num relatório, porque o nome dele está numa lista. E perguntar, interpelar, enfrentar o que foi a posição dos pais é sempre um trabalho extremamente complexo. E essas ficções, elas vão fazendo isso por diferentes caminhos. O que a ficção muitas vezes faz é elaborar essas mesmas perguntas que estariam sendo feitas aos pais, mas diretamente no texto, diretamente para a gente que está lendo, às vezes. A maior parte desses livros, uma característica bastante interessante, eles escrevem várias versões do mesmo fato. Em geral, tem uma cena primária, ou uma cena, uma lembrança específica que vai sendo reescrita e reescrita e reescrita pela ficção mais elaborativa, mais imaginária possível, ou pela tentativa de restituição dos fatos especificamente, ou pela recriação de o que pode ter acontecido, mas são todos livros que ficam se interpelando e se recriando, e com isso também existe uma outra característica dessa ambiguidade do tempo do pós-ditadura, que é a compreensão de que o que a gente lembra desse tempo, o que esses autores lembram desse tempo, não é confiável. As memórias, principalmente memórias de crianças que não sabiam o que estavam vivendo especificamente, ou sabiam de uma forma fantasiosa, de uma forma ingênua, ou de uma forma cruel, às vezes. É uma memória que a gente não
não dá para confiar completamente. A própria memória, de forma geral, e isso tem a ver com uma compreensão mais contemporânea que esses autores acabam compartilhando, já é por si só bastante emprestada, meio precária, meio não tangível. E na ficção, tudo isso do pode ser que eu lembre, pode ser que seja assim, pode ser que não, se torna a matéria da ficção. Esse pode ser vira o pode ser ficcional, que vai tentando reelaborar e que vai criando alguns fios possíveis para a gente entender o que é o presente. Esses livros não estão, de forma alguma, tentando dar respostas para o que é a experiência da ditadura, para que é estar vivendo no presente, mas o trabalho de ficar interpelando, o trabalho de escrever, o trabalho de ser lido, vai criando algumas formas que a gente pode, talvez, pensar como existe alguma forma de pensar, de sair, talvez, dos ciclos viciosos, dessas perguntas sem resposta, que talvez, esses romances eu acho que indicam isso um pouco, possa ser justamente pelo abraçando o imaginário da memória, o imaginário da própria história, esse espaço da tensão entre ficção e realidade, esse espaço do não poder saber se torna o tentar saber ficcionalmente, antes de tudo. E, bom, eu comentei que a infância começa a ser muito interpelada por isso, porque o Zambra... Eu falo muito do Zambra porque, da mesma forma que eu falo muito do Chile, quando eu falo isso, são os temas que eu estou mais aprofundada até agora. O Zambra, ele fala sobre... É impossível falar hoje em dia sem voltar à infância, e é impossível voltar à infância sem falar da ditadura. Justamente por isso, porque esses são os autores filhos da ditadura. Eles são os autores em que essas duas coisas são uma só, praticamente. E, ao mesmo tempo, não são. Tanto que, muitas vezes, são memórias de infâncias felizes, de infâncias neutras, de brincadeira, de crianças, filhos de militantes que brincavam com filhos de torturadores. Porque no universo infantil, por mais cruel, e não são infâncias completamente inocentes, nenhuma dessas, mas por mais cruel, por mais complexas que sejam, as infâncias, elas não estão... Elas são pautadas pelas políticas dos adultos, mas elas estão numa zona muito mais fronteiriça. E essa é outra característica. Se a memória é muito fronteiriça, a infância também é. E é nesses lugares muito complexos que esses livros vão instalando as narrativas. A infância, então, se torna esse grande tema dessas literaturas, e se torna isso que, e agora não é nem porque eu estudei o Zambra chama de a literatura dos filhos, que é um termo que a gente pode encontrar em muitas críticas, começou a ser chamado de literatura dos filhos, foi um termo que o Zambra usou para começar a tentar descrever isso, e depois a crítica incorporou um pouco, que é essa literatura de quem elabora exatamente essas memórias. E aí eu vou compartilhar daqui a pouquinho. Bom, alguém tem comentários, coisas para falar? Todo mundo quietinho? Eu tenho. Posso fazer uma pergunta? Eu queria saber se também você falou da memória um pouco tangível, né? E, tipo, a memória como matéria da ficção, né? Eu queria saber se você chegou a ver se os escritores, eles se perguntam da própria capacidade de escrever também. Eu lembro, tem uma passagem do Zambra, eu não lembro em qual livro, mas ele fala que ele estava no avião, e aí uma moça perguntou para ele o que ele fazia. E ele falava que ele não falava que ele era escritor, ele falava que era professor porque era mais fácil. Então, tipo, é isso, de não saber se o que ele escreve é literatura, é ficção. Queria saber se você viu isso em outros também. Obrigada pela pergunta. Isso é uma das coisas mais interessantes, e acho que a gente vai entrar isso um pouquinho mais quando a gente for ler os livros, mas essa que eu comentei que
tem muitos traços autoficcionais nessas obras, muitas vezes, eu não trabalho muito com essa noção de autoficção, mas vou usar ela para simplificar a conversa. Esses autores que aparecem de alguma forma dentro dos livros, quase sempre são autores escritores. E são autores escritores, assim, nessas obras que a gente está conversando, né? Tem milhares de formas de abordar isso, mas certamente esses autores, narradores, escritores, são, digamos, uma tendência, uma linha, um certo tema compartilhado. Desses livros que a gente vai ler, o Cercada, da Lina Meruane, é uma montagem de uma cena, para uma filmagem, e em algum momento a câmera vira para a diretora, que é a Lina Meruane, e interroga ela alguma coisa sobre a peça, sobre a cena. E o tempo todo, durante a montagem dessa cena, que a gente vai acompanhando no livro, tem comentários sobre não tá bom, não é assim, tem que tentar de novo, tem que achar o tom certo. No Space Invaders, isso aparece de uma forma um pouquinho mais diluída, mas está ali uma tentativa de tentar descrever, e o tempo todo eles questionam um pouco como todas as vozes que estão falando no Space Invaders questionam um pouco como dar conta dessa experiência que eles estão tentando contornar. O Alejandro Zambra, ele quase sempre tem um narrador-escritor, é raro ele ter um narrador que não seja um escritor, e o trecho do Múltipla Escolha que a gente vai ler hoje, ler na próxima semana, ele tem um trecho interessantíssimo que o Manuel Contreras, que é o personagem filho de torturador, ele vira e fala que está sendo escrito por alguém e que aquela não é a voz dele. O Leopoldo Brizuela, com Uma Mesma Noite, ele é um narrador-escritor também, e a gente pode meio que selecionar, escrever um livrinho à parte sobre todas as vezes que ele está elaborando o que é escrever essa experiência, sobre como que ele não consegue se lembrar, sobre como que escrever é uma tentativa de lembrar. O escrever, ele é o tempo todo referenciado. O Sonho um Bravo Piloto, do Ernesto Seman, eu chamo ele de Sonho Bravo Piloto, porque é Sonho Bravo Piloto de la Nueva China, é muito longo. Sonho Bravo Piloto é um escritor também, em uma das partes. E qual que é o... La Dimensão Desconhecida, da Nona Fernandes, também ela fala o tempo todo sobre como que ela está tentando escrever aquilo. E não são só narradores e escritores, são narradores pensando a escrita daquilo que eles estão escrevendo. Então, a gente vai acompanhando, em geral, nesses livros, de diferentes maneiras, as diferentes versões que esses narradores e escritores estão escrevendo dos fatos, que eles lembram mais ou menos. Então, a gente percebe, a gente acompanha essa coisa de que não existe uma versão original, existe alguma coisa que eles estão tentando chegar, contornar, mas que eles próprios conseguem olhar de diferentes ângulos e nunca conseguem olhar de forma total. E a escrita também como uma forma de elaboração. A escrita vai se tornando uma forma de dicção também, uma forma de... a ficção como uma dicção é uma coisa que está em todos eles. Junto com a memória ou junto com o próprio trabalho da memória. Cada um de uma forma muito diferente, mas só desses 6 livros, todos eles, né, fazem isso. Então, acho que dá para observar alguma tendência aí a escrita se torna um tema. E isso é uma tendência da literatura contemporânea, não exclusivamente da literatura pós-ditadura, mas existe alguma coisa bastante interessante de pensar por que ou como que esse traço desses livros, esse traço literário, se manifesta quando a gente está falando especificamente do pós-ditadura. O que significa pensar a escrita nesse lugar. E aí tem um lugar, tem um aspecto que é uma espécie de postura ética e estética ao mesmo tempo, de assumir que não é possível nunca sair de si para dar conta da experiência do outro.
E aí são escritores que estão o tempo todo se relocalizando, se ajustando a própria postura em relação ao relato que eles estão escrevendo. E isso não é de si em relação ao outro, mas de si em relação a si mesmo também. É impossível você sair São autores que estão o tempo todo falando, eu não consigo sair disso que eu entendo como eu, para dar conta da minha própria experiência, e eu também não consigo sair disso para dar conta da experiência dos outros, mas pelo trabalho ficcional, pelo reajuste constante da posição de onde eu falo, é possível ir ensaiando uma forma de dar conta dessas experiências. E é isso por diferentes mecanismos. Um desses mecanismos é esse reposicionamento, esse voltar para o fato de que está sendo escrito o tempo todo. O que eu comentei de que várias versões do mesmo fato vão sendo elaboradas é outro traço, que é esse não dar conta e tentar olhar de várias formas. E o que eu tinha comentado antes, de que a comunidade passa a ser esse apoio precário entre as pessoas, também conversa um pouco com isso, e é o que a gente vê, por exemplo, quando esses autores se voltam para experiências radicalmente outras, que é o caso do que a gente vai conversar nesses nossos encontros. Nenhum desses autores que a gente vai ler é de fato filho de torturador, ou filho de perpetrador, ou filho de militar, enfim. Com exceção do Leopoldo Brizuela, que não é filho de militar, ele é filho de um civil, que participou que foi egresso do Exército, da Marinha, mas não foi militar durante a ditadura, mas foi um civil perpetrador, foi um civil que ajudou no cometimento de crimes. Todos os outros autores, não. O Zambra é filho de pais direitistas, que achavam que na ditadura as coisas eram melhores, mas que nunca foram mais do que isso, foram só civis de direita. Os pais da Lina Meruane também. Do Ernesto Seman, o pai dele foi um militante desaparecido. Então, a figura dos filhos de torturadores, ela entra aqui como quase um exercício de imaginação mesmo, de alteridade, mas não alteridade de entrar no outro, mas de se debater com o outro. Em todos esses livros existe algum tipo de confronto com esse outro torturador, perpetrador, enfim. Bom, eu respondi longamente, mas está respondido? Mais comentários? Mais perguntas? Vou continuar falando, vocês vão me interromper. Outro aspecto desses livros, vocês devem ter reparado, eu sempre tento... Isabela, o Pedro tinha uma pergunta. Ele levantou a mão, mas ele ficou meio tímido. Tudo bem? Por favor, diga. Eu ia te perguntar sobre a Djamila. Você cita ela no começo da sua apresentação. Ela não chega a ser exatamente não se encaixa nessa construção do Zambra, né, dos filhos, literatura dos filhos, exatamente, mas ela está elaborando essa questão também, né? E eu fico pensando, tem algum diferencial estético que você encontra quando você pega essa literatura dessas figuras que necessariamente estão tentando elaborar esses elementos? Eu não sei. Na literatura, você diz desse grupo que você selecionou, sim. Desse recorte. Tipo, um traço que caracterize eles como uma certa tendência, assim, né? Algo assim. Eu sou muito cuidadosa para afirmar isso, porque literatura contemporânea, a gente sempre está descobrindo o que está acontecendo enquanto a gente está pesquisando ela, né? Eu diria que existe, sim, mas são traços que... Bom, nos livros que eu pesquiso no doutorado, por exemplo, são livros, o Space Invaders, o Múltipla Escolha e o Cercada, que está dançando sobre entrar no meu doutorado ou não.
eles são livros que exploram formas muito não convencionais de escrita. E isso, todos eles de diferentes maneiras, assim. O Múltipla Escolha em forma de uma prova de vestibular, não tem como ser menos convencional que isso. O Cercada é uma montagem de cinema. O Space Invaders, pelo próprio título, ele tem essa estrutura de jogo de videogame, uma mistura de registros, de cartas, de sonhos, de relatos misturados em tudo. E mesmo esses outros livros que não usam estruturas tão fora da caixinha, assim, tipo Uma Mesma Noite, por exemplo, são partes diferentes, são diferentes que você percebe como partes diferentes que ficam reescrevendo a mesma coisa. Então, a repetição é um traço muito, muito frequente em todos eles. Enfim, todos eles usam recursos muito variados, que são muitas vezes recursos já usados, muito já usados. O Georges Perec, por exemplo, um escritor francês do pós-Segunda Guerra, ele tem muitos recursos na literatura dele que aparecem nessa literatura latino-americana contemporânea, e não só dele, ele é um que é bastante presente, porque tem traços muito específicos que a gente reconhece, mas existe uma espécie de resgate de técnicas, formas, já muito exploradas, mas todas sendo trabalhadas como tentativas de elaboração. São narrativas curtas, quase todos. Uma Mesma Noite, acho que é o maior deles, ou talvez o do Ernesto Simão, não tenho certeza, mas enfim, são todos livros, em geral, bastante curtos, ou se eles não são curtos de tamanho de livro mesmo, eles são curtos de trechos, são narrativas muito cortadas, muito fragmentadas, isso também é um traço desses livros. Esses autores muito presentes, meio autoficcionais, meio ou ficcionalizando fatos históricos. Tem esses traços que a gente pode ir listando, assim, de características de cada livro e comparando e vendo que existem tendências compartilhadas. Não sei se a gente pode agrupar eles e falar isso daqui é uma tendência da literatura latino-americana contemporânea, mas certamente eles estão conversando meio juntos, cada um com suas vozes bastante diferentes. Existe um certo traço comum, um certo conjunto de traços comuns. A crítica costuma agrupar eles todos juntos. Livros que tentam investigar exatamente esse fenômeno esses traços que eu falei de escritores presentes, narrativas fragmentadas, uso de recursos diversos, enfim, isso são traços que aparecem na crítica como características dessa geração de autores. Eles não são autores que falam só sobre ditadura, mas quando... Isso são traços, inclusive, de forma geral, da literatura deles. Do Zambra ou da Nona Fernandes, quando eles escrevem sobre outros temas, ainda assim esses traços costumam existir na literatura deles. E aí talvez o falar sobre a ditadura seja mais um traço dessa geração que muitas vezes vai voltar para isso. Não sei se eu te respondi muito bem. Bom, a outra característica desses livros são todos filhos. Esse papel de ser filho em todos esses livros é bastante relevante, e eles são filhos de pais, em geral. Tanto que eu tento sempre tomar bastante cuidado com os gêneros que eu uso para... São filhos e filhas, ou são filhos, enfim, eu tento... Mas quando a gente fala de perpetradores e de torturadores, é sempre no masculino. Não porque seja uma exclusividade, mas porque, nesse caso, o papel do militar e o papel do pai, para essas figuras, para essas literaturas, estão juntos. Então, isso porque, para muitas vezes, muitas vezes não, estruturalmente, o pai está no lugar do discurso, e o Estado está no lugar de pai, de certa forma, nessa lógica.
E então esses autores, quando eles falam dos pais torturadores, ou tem que lidar com a figura da herança, em geral é uma herança dos pais. E não que a mãe não apareça nos livros, ela aparece, mas em geral, com os pais existe um confronto mais direto, um confronto com o lugar do discurso, e o lugar do Estado, e o lugar o lugar mantido. E com a mãe existe uma tentativa de entender ou de salvar da violência doméstica, muitas vezes, ou da cumplicidade, ou de ficar tentando entender, você de fato era cúmplice do meu pai, ou você só esteve aí, enfim, em geral são mulheres de militares, e mães como uma coisa mais íntima, elas abrigam mais, mesmo quando são mães apoiadoras. A maior parte dessas mães não é oposto do pai, ou são mães que endossaram de alguma forma os crimes cometidos pelos pais, mas existe, na maior parte desses livros, uma tentativa de você sabia, ou você era de fato cúmplice, por que você continuou ali, ou você sempre concordou, enfim, o lugar da mãe, ele está mais na intimidade, na pergunta, no quase não acreditar, e o do pai está muito mais no confronto, nesses livros, né? Está muito mais no do confronto eles de fato foram as pessoas que cometeram os crimes. E isso tem a ver, inclusive, com a própria lógica de família mantida e perpetuada, e que estrutura a lógica das ditaduras, com famílias muito nucleares, com mulheres de militares bastante submissas, mulheres do lar, e homens torturadores que separavam a vida de trabalho da vida doméstica. E isso aparece, inclusive, no discurso desses filhos, ir descobrindo que o pai, figura pai é uma coisa e o pai militar é outra, e tentar ir percebendo as duas figuras como a mesma, no mesmo lugar. O meu pai, figura paterna doméstica, também é um militar torturador, e eles são a mesma figura. Isso começa a entrar é mais um desses traços da ambiguidade desse pós-ditadura. Bom, eu vou compartilhar de novo a tela para entrar um pouquinho no tema que eu já comecei a apresentar, que é o que é ser filho de torturador, como que isso entra no discurso e como que isso entra nessas obras. Mais comentários, palpites, perguntas? Compartilhar a tela. Um segundinho que eu sempre faço isso errado. Como eu comentei, isso eu não comentei. Quando começam a existir essas políticas de memória nesses países, a primeira coisa que começa a aparecer, tanto no discurso público dos testemunhos, quanto na literatura, é a figura dos filhos de militantes, ou dos sobreviventes. Porque é a primeira vez que eles podem falar, ou que eles podem gritar pelos desaparecidos, que eles podem perguntar onde está minha família, onde está... Porque muitas dessas pessoas foram desaparecidas, né? Até hoje, muita gente não sabe, todos foram assassinados, mas esses assassinatos não foram assumidos publicamente. Então, a busca pelos corpos, por exemplo, a busca pelo que aconteceu depois que essa pessoa simplesmente desapareceu, começa a aparecer nesses discursos, e a gente começa a ouvir os filhos, as esposas, as mães, as avós, como as avós da Praça de Maio, enfim, que chamam pelos militantes. E militante aqui, quando a gente fala militante, as ditaduras não torturaram, mataram
e desapareceram só com militantes. Isso foi com povos campesinos, com pessoas de outras etnias, com indígenas, com militantes de fato comunistas, mas com judeus, enfim, todos os outros para o Estado, né? E a figura dos perpetradores, a figura daqueles que estavam do lado do Estado nesses crimes, fica bastante deixada de lado. Um pouco porque eles se colocam de lado, eles não assumem, eles não trazem para o discurso deles mesmos, não colocam em debate o que foi feito, e não debate no sentido de vamos conversar sobre isso, mas de assumir os crimes cometidos. E os filhos dessas famílias, como eu comentei, em geral, estão nesse lugar bastante complexo de não saber ou não querer saber quais foram os crimes cometidos pelos pais. E quando começam essas comissões de busca pela verdade e essas políticas públicas de resgate da memória, de elaboração pública e coletiva do que foi a ditadura, começam a aparecer as denúncias, os relatos, algumas pessoas que assumem de fato, enfim, e começa-se a saber quem foram as pessoas, nomeadamente, que cometeram os crimes. E aí esses filhos começam a ter que se haver com esse fato. E aí agora eu vou ler a maior parte desses comentários. Esse aqui é do próprio... a gente não... Enfim. Muitos filhos de militares têm dor e silêncio acumulados, mas não uma história coletiva que tenha adquirido o Estado público. Isso é isso que eu comentei, né? O trabalho coletivo, ele está muito mais no lugar dos filhos de militantes, dos filhos de pessoas desaparecidas, do que desses outros, que são os filhos de quem cometeu os crimes. E isso é um lugar complexo, porque tem algo sobre o direito de falar quando existem dores tão grandes no país. E esse direito de falar sobre a própria experiência está o tempo todo em debate nesses livros, ou nos próprios relatos. E aqui, essa autora, a Teresa Basile, eu vou trazer várias coisas sobre ela, porque ela estuda especificamente essa literatura dos filhos de perpetradores, então tem muita frase que eu trouxe que é dela. Bom, eu vou ler essa citação daqui. Esses filhos e filhas devem resolver sua relação tanto com o papel do pai como do militar. Dois vínculos que podem colidir ou descobrir pontos de sutura. As posições complexas, intrincadas e por momentos ambíguas que assumem com relação aos seus progenitores provocam uma cisão em sua própria subjetividade. Devem lidar com o pai no interior da trama familiar e o militar no terreno político, entre o universo dos afetos e o território das ideias políticas, entre o carinho e a ética. Isso eu já comentei, né? É uma dualidade complexa que é mais do que uma dualidade, é uma cisão, porque aos poucos, na maior parte desses livros, essas duas coisas, esse pai e esse militar, vão se amalgamando, porque é impossível cindir uma pessoa e separar, ela é um pai e ela é um militar, né? E o trabalho de perceber e de elaborar essas duas figuras como a mesma é em parte o trabalho dessas obras, por exemplo. E aí são obras que começam a tentar dar conta das nuances, né? Tanto por trás da vida dos repressores, como essa citação daqui, como também de seus descendentes. Porque essa cisão, ela opera na subjetividade de forma geral, né? Tanto dos descendentes que herdam, de certa forma, os crimes dos pais de uma forma bastante cruel. Eles têm que lidar com o fato público de que os pais são torturadores, são perpetradores, cometeram crimes contra a humanidade,
cometeram crimes contra os pais dos seus colegas ou contra os seus colegas, amigos, enfim. Tem uma crítica que comenta que para esses filhos é como se a lógica da prova de inocente até que se prove o contrário, ela é invertida. São filhos que são culpados até que se provem inocentes, porque eles têm em si já a culpa dos pais, e eles têm que se provar inocentes, eles têm que se reelaborar uma forma de estar no mundo que não seja a mesma dos pais. Ou que seja, mas isso é um gesto de se assumir também. E isso é interessante, existem, obviamente, os filhos que defendem os crimes cometidos pelos pais. Aos poucos, nessas leituras que a gente vai fazer, a gente vai observar um certo espectro de onde os filhos estão em relação aos pais. Ou defendendo toda a lógica, defendendo que tinha que existir guerra contra a subversão, defendendo que o regime de Pinochet ou a ditadura na Argentina eram corretos e que os pais estavam do lado certo da história. Existe também uma defesa de meu pai estava só seguindo ordens. Existem lugares muito ambíguos que nem defendem nem acusam, mas que tentam entender e que defendem um pouco, mas vão contra e não dão conta de ir para um extremo ou outro. E aqueles que acusam os pais também, que vão radicalmente contra os crimes cometidos pelos pais. E dentre eles também tem todo um leque de diferentes posturas de como acusar os pais, que seja rompendo com os laços familiares de forma total, seja tentando fazer os pais falarem e assumirem os crimes, enfim. Isso tanto no universo público, do debate público, das figuras como testemunhos, quanto na literatura. A gente vê todas essas diferentes posturas desses filhos. E aqui um pequeno parênteses para falar o que eu quero dizer quando eu falo de perpetradores ou de torturadores, enfim. Os perpetradores vão ser todos aqueles que cometeram crimes contra a humanidade durante essas ditaduras. E esses crimes vão de tortura, a espionagem, a perseguição, encarceramento, detenção arbitrária, né, detenção ilegal, tortura, assassinato, ocultação de corpos, enfim, todas as etapas dos crimes cometidos em nome do Estado ditatorial. E isso vão ser tanto militares quanto agentes de instituições não especificamente militares, mas auxiliares das instituições militares, policiais. No Chile, por exemplo, tem os carabineiros, que foram o maior braço repressivo, além dos militares, que são um braço policial, ou mesmo civis, como eu comentei o caso do pai do personagem do Uma Mesma Noite, do Leopoldo Brizuela, que é um civil, mas que assessora militares ou como espião, ou para cometer um certo ato. Então, todas essas pessoas que participaram de alguma forma desses crimes. E aqui isso eu vou comentar sem ler a citação inteira. Essa noção de perpetrador, ela tem rastro histórico. Ela é marcada e criada e delineada pelos processos de memória, de luta, pelas comissões de verdade. Eu chamo de comissão de verdade por causa do Brasil, mas enfim, por essas comissões de julgamento dos crimes cometidos, e quem a gente chama de perpetrador e como a gente lida com a existência dos perpetradores, ela é sempre uma categoria com lastro histórico e com marcos claros, e não é, como eu deixei em destaque aqui,
A delimitação do universo dos perpetradores não é óbvia e nunca natural nem objetiva. Não existe uma definição clara e dada que a gente pode pegar, esse grupo de pessoas aqui é perpetrador e pronto. Isso depende de toda uma movimentação durante as ditaduras, nos pós-ditaduras, da mídia, da literatura, das políticas públicas, do Estado pós-ditatorial também, que vão tornando possível a gente chamar certos grupos de pessoas de perpetradores. E agora, antes de... Isabela, a Luana levantou a mão. Muito obrigada. Quando eu faço isso daqui, eu não vejo ninguém. Um segundinho que eu vou fechar o compartilhamento. Pode falar, Luana, por favor. Eu voltei. Luana? Eu vou continuar falando só. Alguém tem algum outro comentário para fazer? Bom, esperar ela. Diga. E Pedro, pode falar. Ok. Pode falar, Pedro. Deixa a Luana, eu acho que a Luana estava há mais tempo. Não sei se ela quer. Foi sem querer. Ela levantou a mão sem querer. Que a mão dela ainda está levantada. Eu ia perguntar em relação a, por exemplo, se você tem algum conhecimento de alguma literatura que trabalhe com essa ideia desses... Porque eu vejo que assim, existe um lastro, né, dessa prática, dessas ditaduras no pós-ditadura, né? Então, que essa coisa da violência policial, outros grupos, né, milícias, essas coisas assim. Você sabe se, tipo, tem gente fazendo algo sobre esse tipo de temática também, com esse tipo de abordagem, para além do período assim, memorial das ditaduras aqui, algo nesse sentido? Obrigada pela pergunta. Eu acho que eu falei muito por alto sobre isso, mas isso é um dos traços mais interessantes desse tema. A gente vai conversar isso um pouquinho mais aprofundado no último encontro, que eu vou trazer comentários mais sobre o conjunto de obras, mas todas essas ficções, elas falam, não são narrativas que estão olhando só para o passado. Elas estão olhando para o passado a partir do presente, e a partir do presente em geral, de diferentes maneiras, um presente que se reconhece como um presente que carrega cicatrizes e que carrega sintomas, inclusive no sentido bem psicanalítico, de repetição daquilo que não deu conta de ser nomeado, ou que não deu conta, e que segue no presente. O Leopoldo Brizuela, por exemplo, com Uma Mesma Noite, o romance começa, todo o trabalho dele de lembrar e de tentar entender quem foi o pai, começa com ele presenciando um crime cometido por policiais na vizinhança dele, com a mesma tática usada por militares durante a ditadura, mas em 2010. E aí ele começa a perceber que a vizinhança dele funcionava da mesma forma que funcionava na década de 70, e que existem os mesmos elementos, e inclusive é o presente que faz o passado voltar para ele, e ele fala, eu já vi isso em outro momento. A Nona Fernandes, isso tudo é um pouco de spoiler, mas a gente vai conversar tudo mais aprofundado depois. A Nona Fernandes, no Space Invaders, são várias narrativas em torno da filha de um torturador, de um militar. E baseado em fatos reais, a gente vai conversar sobre isso melhor na próxima aula, mas a filha desse militar é assassinada em 2014, se não me engano, em 94, no pós-ditadura, por um carabineiro, que é como se fosse uma polícia de choque chilena, da mesma forma que o pai dela. O pai dela também era um carabineiro, e ela foi assassinada por um companheiro dela, que era um carabineiro. Então, existe uma certa repetição de ciclos de violência na vida dos filhos.
Isso para comentar esses dois exemplos, assim, mas em todos eles, o Formas de Voltar para Casa, do Zambra, por exemplo, que não está no nosso curso, ele faz um paralelo contínuo de 2010, no ano que ele está escrevendo, nas eleições do Sebastián Piñera, no Chile, um líder de direita, e um paralelo disso com o ano de 85, durante a ditadura, a infância dele. Então, são todos livros, não todos, né? Mas são muitos desses livros, eles dão conta de olhar para o passado porque eles estão olhando para o presente e reconhecendo as repetições. Na última aula a gente vai comentar, eu vou comentar isso um pouquinho melhor, mas inclusive, tem um texto da Maria Rita Kell que eu recomendo, se vocês quiserem ler antes do encontro, está na nossa bibliografia. É um texto que chama Tortura e Sintoma Social. Ela escreve sobre a ditadura no Brasil, sobre a tortura como um sintoma psicanalítico mesmo, algo que segue acontecendo porque não foi nomeado, elaborado, enfim, e segue como um sintoma pré-ditadura, ditadura implantado muito ostensivamente, e pós-ditadura, porque como essa ditadura que não termina, né, que fica deixando os restos. Então, todas essas obras, elas olham para a ditadura do presente, para a ditadura que resta no presente também. E é por isso que elas olham para o passado, em geral. Acho que não sei se eu te respondi muito bem, enfim. Ailton, você levantou a mão? Eu lembrei de um personagem do Zambra, agora eu não lembro qual que é o livro, que tem um personagem cuja mãe está sempre cantando músicas da Violeta Parra, e ele explica ele fala que a mãe canta músicas de esquerda como se fossem de direita, né? Então isso mostra a permanência dessa ideia da ditadura que permanece até os dias de hoje, né? Eu lembrei também daquela questão dos direitistas norte-americanos cantando música do Rage Against the Machine, música extremamente contra o sistema, mas que as pessoas têm essa mania de até hoje, né, trazer essa ideologia ditatorial para os dias de hoje. Então é só esse vínculo que eu lembrei do Zambra. É uma boa lembrança. Esses autores todos, eles fazem essa conversa, né? Não todos, né? Eu sempre falo todos porque eu estou falando desse pequeno grupo de obras que eu selecionei, mas trabalhar com literatura tem que ter esse cuidado de não generalizar demais. É um tema todo muito... inclusive, isso é uma coisa que eu sugiro daqui para frente, nos próximos encontros que a gente vai fazer, mais especificamente sobre os livros. Ler com muito cuidado os textos, ler o que a obra está falando, e não o que a história, ou o que a gente entende sobre a história das ditaduras pode dizer sobre os livros. Ler antes as obras e ver daí o que emerge de dicção desses eventos. Porque a própria história, ela já está muito dada, já é uma outra forma de discurso que a gente tem como acessar como história, como documento. E existe uma razão para ser literatura e não documento. E acho que existe um trabalho bem delicado, bem mais interessante para a gente, que é ler os livros como ficção, de fato. E o que quer dizer ele estar elaborando isso ficcionalmente. O que quer dizer isso ser arte, ser estética, com seu trabalho extremamente ético, no sentido de uma elaboração ética, de fato, histórica, com certeza, de memória e tudo mais, mas na literatura. Mais comentários antes? Eu tenho uma última coisa para compartilhar com vocês. Oi, não, eu só ia sugerir também, sobre a pergunta do colega, que eu lembrei do livro do Ainda Estou Aqui, do Rubens Paiva, que ele faz um paralelo com a tortura do Amarildo, para falar da tortura do pai dele, então fica uma sugestão. Sim, eu ia repetir o que eu falei, mas é porque eu tenho a impressão, o Marcelo Rubens Paiva faz exatamente esse paralelo, o Chico Buarque faz isso em obras dele que falam sobre o presente, e ele tem sobre crimes e problemas do Brasil presente, e ele resgata a ditadura como um diálogo. Existe muito aí mais uma recomendação no nosso chat. Existe
como a literatura contemporânea, né, são livros que o contemporâneo aqui, ele de fato está, de fato a palavra de com o tempo, são obras essas, né, são obras que estão com o tempo delas. E o passado aqui, ele não... Isso é outra característica bastante importante, então, que eu lembrei disso enquanto eu falo. Essa memória fragmentada, pouco confiável, fluida, ela é compreendida como uma construção contínua. Então, falar do passado começa a ser quase necessariamente sempre no presente. Nunca vai ser um resgate de contar o que aconteceu, porque não tem como chegar no que aconteceu diretamente. Não é um voltar, virar o corpo todo 360 graus, olhar o que está acontecendo, 180 graus, olhar o que está acontecendo e relatar isso. É com o corpo aqui no presente, no agora, tentar resgatar a partir da visão de mundo que existe agora. Inclusive porque a visão... E tentando resgatar e entender qual que era a visão de infância, por exemplo, mas esses rótulos que são possíveis de colocar, por exemplo, de chamar o pai de perpetrador, só são possíveis porque a gente está falando de agora, porque está no agora, porque ou você percebe um sintoma, ou porque muitas vezes são pais nos leitos de morte, e esse presente que ativa e torna possível olhar para o passado, mas em fluxo, em construção, inclusive no tempo presente da escrita. Tanto que são autores que estão comentando o tempo todo, que estão escrevendo literatura. E esse estar escrevendo, ele é no presente. E é olhando para o que está movimentando agora. Ou por questões familiares, ou por questões nacionais, enfim. Comentários, mais coisas? A gente tem nossos últimos 6 minutinhos. Agora eu vou saber se eu consigo fazer uma corrida contra o tempo. Eu vou compartilhar bem rapidinho. Na próxima aula eu retorno a essa última parte. São 2 relatos que eu tirei de uma reportagem. Se vocês pesquisarem, isso pode ser um trabalho bastante interessante. Não vou compartilhar isso agora, não. Vou fazer um último comentário. Hoje eu já comecei a fazer alguns desses percursos. As próximas aulas a gente vai começar a ler trechos das obras. Como eu comentei, vários desses livros são meio difíceis de acessar. Só 3 foram traduzidos para o português. Eu compartilhei com vocês o que eu tenho de acessível, mas tentem dar uma lida dentro do possível, no que mais interessar vocês, ou que for mais fácil de chegar, enfim. Mas eu vou trazer trechos traduzidos por mim mesma, então vocês perdoem as traduções nos próximos encontros. A gente vai ler alguns trechos, eu vou apresentar as obras de forma meio resumida, assim, mas acredito que o suficiente para a gente conseguir debater sobre. E como a gente está falando de crimes de tortura, de assassinato, de crimes da ditadura, são livros, às vezes, bastante gráficos, em termos de como eles descrevem os crimes cometidos. É ruim de ler, em geral, mas também é importante, se a gente se propõe a ler esse tipo de literatura que dá conta dessa memória. Não tem como falar de outra forma, não tem como nomear de outras formas o que foi tortura, o que foi desaparecimento, a forma que essas torturas aconteceram. Então, são sempre textos que tem que ter um pouquinho de estômago, às vezes, são violências familiares, são violências históricas, mas que estão sendo nomeadas, estão tentando ser nomeadas, e eu vou trazer na próxima aula os nomes dos perpetradores que são nomeados nos livros, para a gente saber do que a gente está falando. Os nomes das vítimas são muitos, eu não vou trazer as listas, mas elas existem em todas as comissões de todos esses países. A gente vai saber das que fazem sentido para os livros,
mas tem todo um certo cuidado que a gente tem que ter de respeito com a história e de reconhecimento também disso no nosso passado, como América Latina, como Brasil, e no nosso presente também, né, como o Pedro bem lembrou. Então, recomendo enormemente a leitura dos romances, dentro do que der. Para o próximo encontro, se não for possível ler nada, tentem ler pelo menos a questão 64 do Múltipla Escolha. Está lá na nossa pasta, eu indiquei quais as páginas que estão. São 3 páginas de texto, bem curtinho. A gente vai ler ele na próxima aula juntos, vai conversar sobre, mas é uma boa forma de ler o mais breve possível alguma coisa para a gente ter o que falar na próxima aula. Mesmo não tendo lido, se vocês não lerem, espero que todo mundo leia tudo, mas se não for possível ler, venham no encontro mesmo assim, porque vai ser uma boa forma de conhecer obras que nem chegaram no Brasil, mas que conversam muito com a gente. E eu acho que é isso. Na próxima aula, no comecinho, eu vou trazer 2 relatos, que são esses que eu ia compartilhar com vocês agora, mas vai ficar muito corrido. São 2 relatos verídicos de 2 filhas de torturadores, para a gente ter uma noção de quais discursos estão circulando no Chile e na Argentina, no contexto de produção dessas obras, o que é a voz dos filhos de torturadores, para depois a gente começar a pensar o que é a ficcionalização dessas vozes por filhos de não torturadores, né? Por escritores de ficção. E eu acho que é isso, de forma geral. Essa foi a primeira aula bem introdutória, bem sobre o que é essa literatura de forma geral. Próxima aula, 3 romances, outra aula, 3 romances, e aí a gente conclui na quinta que vem, na outra semana. Obrigada pelos comentários. Sintam-se muito à vontade para participar em todos os próximos encontros. Entrar em contato comigo por e-mail para o que precisar. E é isso. Por hoje é só. Eu vejo vocês na quinta-feira, no mesmo horário. Tá? Eu vou terminar a gravação e muito obrigada a todo mundo. Boa noite. Obrigado. Obrigada. Tchauzinho, gente. Eu vou encerrar a chamada aqui, tá bom?